Me chamo Isabela, mas quase todo mundo me chama de Isa. Sou garçonete há pouco mais de 2 anos, e embora já tenha trabalhado em todo tipo de evento, nunca tinha pisado em um lugar como aquele. Quando cheguei ao salão de festas, meus olhos demoraram para se ajustar ao brilho das luzes e aos reflexos que vinham dos cristais pendurados no teto. Tudo parecia reluzir, os lustres, os arranjos de flores cheios de detalhes dourados, até as taças nas mesas brilhavam de uma forma que me deixava insegura de tocar nelas. Aquele não era um casamento comum. As pessoas comentavam nos bastidores que Marina e Eduardo, os noivos, vinham de 2 famílias riquíssimas. Eu nunca tinha ouvido falar deles, mas, pelo jeito que o salão estava decorado, parecia que o orçamento da festa tinha sido ilimitado. Um tapete branco atravessava o salão, e do lado de fora, eu tinha passado por uma frota de carros de luxo que provavelmente custavam mais do que eu ganharia na vida toda. Eu precisava me concentrar. Trabalhar naquele evento era uma chance de ouro, mesmo que temporária. Além disso, o pagamento seria maior do que o habitual, o que ajudaria bastante com as contas atrasadas lá em casa. Minha mãe estava doente, e era eu quem segurava as pontas. Pensei nela enquanto ajustava o avental e pegava a bandeja, tentando me lembrar do que minha supervisora havia dito: seja discreta, eficiente, acima de tudo, invisível. Essas pessoas não estão aqui para notar você. Mas como poderia ser invisível em um lugar onde tudo parecia exigir perfeição? Meus passos ecoavam pelo chão brilhante, e eu sentia como se cada movimento fosse julgado. Os outros garçons pareciam tão confiantes, deslizando pelo salão como se fizessem parte da decoração. Eu, por outro lado, segurava a bandeja com tanto cuidado que minhas mãos começaram a suar. Na cozinha, o ambiente era um contraste gritante. Era abafado e caótico, cheio de vozes e comandos sendo gritados. Peguei minha primeira rodada de bebidas e voltei ao salão, rezando para não tropeçar ou deixar algo cair. O som da música clássica ao fundo era elegante, mas, ao mesmo tempo, me fazia sentir ainda mais fora de lugar. Só mais algumas horas, eu pensava, enquanto me forçava a sorrir para os convidados. Foi então que notei os olhares. Não eram exatamente amigáveis. Algumas mulheres vestidas em trajes sofisticados me encaravam como se eu fosse parte do mobiliário, algo que deveria estar ali apenas para servir. Um grupo de homens, com taças de champanhe na mão, mal disfarçava os risos. Tentei ignorar, mas aquilo mexia comigo. Não era só o nervosismo. Era como se eu realmente não pertencesse àquele mundo. Olhei para o relógio. Faltavam horas para o evento terminar. Minha missão era clara: sobreviver à noite, fazer o meu trabalho e, com sorte, nunca mais precisar voltar a um lugar como aquele. Pelo menos era o que eu pensava naquele momento. Eu continuava a me movimentar pelo salão, tentando me convencer de que, com o tempo, os olhares julgadores iriam diminuir. Segurava a bandeja com as bebidas tão firme que meus dedos começavam a doer, mas era como se esse esforço extra me desse algum tipo de segurança. Meu plano era simples: fazer o serviço sem ser notada, exatamente como a supervisora havia instruído. Mas o destino tinha outros planos para mim naquela noite. Enquanto caminhava pelo salão, passei perto de um grupo que parecia ser de convidados importantes. Suas roupas e joias denunciavam que eles eram pessoas influentes, do tipo que faziam os outros pararem para escutar cada palavra. No centro, estava um homem de postura rígida, com cabelos grisalhos perfeitamente alinhados. Mais tarde, descobriria que era o Sr. Castelli, o pai do noivo. Ele tinha uma presença intimidadora, e só de passar perto daquele grupo, minha garganta secou. Tentei desviar deles, mas, ao fazer isso, uma convidada deu um passo repentino para trás, esbarrando no meu braço. Antes que eu pudesse reagir, vi tudo acontecer em câmera lenta. A bandeja inclinou, e uma cascata de champanhe voou no ar. As taças se chocaram umas contra as outras antes de atingirem o chão, fazendo um estrondo que parecia ecoar por todo o salão. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. E então, o caos começou. Você está maluca? A voz do Sr. Castelli cortou o ar como uma faca. Ele estava com o terno encharcado,
os ombros brilhando sob a luz do lustre. A convidada ao seu lado gritou indignada, tentando limpar o vestido que, aparentemente, custava mais do que tudo que eu possuía. Olhares de todos os cantos do salão se voltaram para mim. Senti meu rosto queimar, o corpo congelado no lugar. Desculpe, senhor, foi um acidente. Minha voz saiu baixa, quase inaudível, mas ele não parecia interessado em ouvir. Um acidente? Você estragou minha noite, garota. Como pode ser tão desajeitada? Ele gesticulava com raiva, chamando ainda mais atenção para a cena. Marina, a noiva, estava próxima e olhava para mim com uma expressão de total desaprovação, enquanto Eduardo tentava dizer algo ao pai para acalmá-lo. Eu queria sumir. Queria que o chão me engolisse naquele momento. Enquanto tentava pegar os cacos das taças quebradas, percebi que minhas mãos tremiam. Alguns convidados começaram a rir, e aquilo era o que mais doía. Não era só a bronca ou o erro, já era a humilhação pública, o riso de pessoas que não me conheciam, mas já tinham me julgado. Saia daqui antes que cause mais problemas. O Sr. Castelli continuou, enquanto eu levantava, segurando a bandeja vazia como se fosse um escudo. Com lágrimas começando a se formar nos olhos, corri para a cozinha. Meu coração estava disparado, a cabeça girando com as palavras que ecoavam: desajeitada, incompetente, destruidora de noites. Encostei na parede do corredor, tentando recuperar o fôlego. Eu não sabia como conseguiria voltar para aquele salão depois de tudo. Mas, mal sabia eu, isso era apenas o começo da noite mais inesperada da minha vida. Depois de alguns minutos tentando me recompor, voltei para a cozinha. Meus olhos ainda estavam marejados, mas eu precisava continuar. Não podia simplesmente abandonar o trabalho. Enquanto os outros garçons evitavam olhar para mim, eu fingi que estava tudo bem, pegando outra bandeja para retornar ao salão. Mas, antes de dar o próximo passo, algo chamou minha atenção. Um cheiro estranho. Era leve, quase imperceptível, mas estava ali. Algo parecido com gás ou algum tipo de produto químico. Olhei em volta, tentando identificar a origem, mas todos estavam ocupados com suas tarefas. Um dos cozinheiros gritou para que eu saísse do caminho, e eu me movi automaticamente, ainda intrigada com aquele odor. Voltei ao salão, tentando ignorar a sensação incômoda que o cheiro tinha deixado. Mas, conforme caminhava, ele parecia me seguir. Era como se algo estivesse fora do lugar, algo errado que ninguém mais parecia perceber. Eu queria acreditar que era coisa da minha cabeça, uma reação ao nervosismo de antes, mas não conseguia me convencer. Enquanto circulava pelo salão, observei os convidados tentando voltar à normalidade. O Sr. Castelli estava sentado em um canto, ainda bufando de raiva, enquanto Eduardo conversava com ele em um tom calmo. Marina, a noiva, passava de grupo em grupo, com um sorriso educado, mas havia uma rigidez em seus movimentos. Parecia que o incidente com as bebidas havia criado uma tensão que ninguém conseguia ignorar. O cheiro voltou, mais forte dessa vez. Minha mente começou a correr. E se fosse um vazamento? Eu já tinha ouvido falar de casos em que problemas assim causaram incêndios. Meu coração disparou com a possibilidade, mas, ao mesmo tempo, me perguntei se não estava exagerando. Não queria causar mais problemas ou chamar atenção para mim novamente. Afinal, minha última tentativa de fazer o certo já tinha me colocado em apuros. Mesmo assim, algo dentro de mim insistia que eu precisava verificar. Com cuidado, caminhei até a porta que dava acesso ao corredor dos fundos, onde ficava a cozinha e outras áreas técnicas. O cheiro estava ainda mais forte ali, quase me fazendo tossir. O ar parecia mais pesado, como se algo perigoso estivesse pairando. Isa, o que você está fazendo? Uma voz me fez parar. Era Pedro, um dos garçons mais experientes. Ele me olhava com a testa franzida, claramente irritado. Você não vai desistir de causar problemas hoje, vai? Tem alguma coisa errada aqui, Pedro. Você não sente o cheiro? Perguntei, esperando que ele confirmasse o que eu estava sentindo. Mas ele apenas revirou os olhos.
deixa de besteira. Volta para o salão antes que a chefe te veja vagando por aí. Ele foi embora, e eu fiquei sozinha naquele corredor. Algo estava definitivamente errado, mas ninguém parecia me levar a sério. Eu sabia que, se voltasse ao salão sem fazer nada, não conseguiria dormir à noite. Respirei fundo, tentando decidir o que fazer. Eu estava com medo, mas algo me dizia que aquele cheiro era o prenúncio de algo muito maior. Eu sabia que não podia ignorar o que estava sentindo. O cheiro de gás estava se tornando insuportável, e minha intuição gritava que algo estava prestes a dar errado. No entanto, eu estava cercada por pessoas que não estavam dispostas a me ouvir. Pedro, com sua atitude arrogante, não me deu ouvidos, e o restante dos funcionários estava ocupado demais para se preocupar com o que parecia ser uma paranoia de uma garçonete. Respirei fundo e decidi verificar o corredor dos fundos sozinha. A área era escura, com apenas algumas luzes piscando nos cantos. Os tubos de gás passavam ao longo das paredes, e o som leve de um vazamento sibilava no ar. Quando me aproximei, senti o cheiro ainda mais forte, e uma onda de pânico tomou conta de mim. Havia um problema real ali, mas eu não sabia por onde começar ou como resolver aquilo sozinha. Minhas mãos tremiam enquanto eu voltava para a cozinha. Eu precisava contar a alguém, mesmo que fosse novamente ignorada. Passei pela supervisora, que estava ocupada coordenando os garçons, e tentei falar com ela. Sandra, tem algo errado nos fundos. Eu acho que há um vazamento de gás. Mas ela apenas olhou para mim com um misto de cansaço e irritação. Isa, já basta. Você já causou problemas demais hoje. Não temos tempo para suas paranoias. Ela voltou a dar ordens aos outros, me deixando ali, sozinha e ainda mais desesperada. Voltei ao salão, procurando alguém que pudesse me ajudar. Meus olhos pousaram em Eduardo, que parecia ser a única pessoa com uma expressão minimamente tranquila. Ele estava conversando com um pequeno grupo de convidados, mas eu sabia que precisava interromper. Senhor Eduardo, chamei, minha voz baixa e trêmula, preciso falar com você. É sério. Ele virou para mim com as sobrancelhas arqueadas, provavelmente surpreso por eu ter coragem de me dirigir a ele diretamente. O que foi, Isabela? Ele parecia tentar lembrar meu nome, e isso só aumentou minha ansiedade. Eu acho que tem um vazamento de gás nos fundos. O cheiro está muito forte, e eu acho que pode ser perigoso. Minhas palavras saíram apressadas, mas ele não pareceu ignorá-las imediatamente, o que foi um alívio. Antes que Eduardo pudesse responder, Marina apareceu ao seu lado. O que está acontecendo aqui? Sua voz era fria e cortante. Quando ela percebeu que eu era a causa da interrupção, seus olhos se estreitaram. De novo você? Já não causou confusão suficiente? Marina, espere, Eduardo disse, erguendo a mão para acalmá-la. Deixe-me ouvir o que ela tem a dizer. No entanto, o tom de Marina me fez hesitar. Ela parecia tão irritada que eu quase me arrependi de ter falado algo. Isso é ridículo, ela retrucou. Essa garota está apenas tentando chamar atenção porque sabe que vai ser demitida depois do que fez. Fiquei ali, paralisada entre a raiva de Marina e o olhar cauteloso de Eduardo. Meu coração dizia para insistir, mas minha mente estava apavorada. Sabia que se fosse ignorada novamente, as consequências poderiam ser desastrosas. Eu só precisava encontrar coragem para agir por conta própria. Com Marina ainda me encarando como se eu fosse um incômodo insignificante, senti um nó na garganta. Eduardo parecia indeciso, mas algo na maneira como ele me olhava me deu um fio de esperança. No entanto, o olhar de Marina era o suficiente para me fazer perceber que, se dependesse dela, qualquer coisa que eu dissesse seria ignorada. Minha mente estava a mil. Eu não podia ficar ali parada esperando que eles decidissem me ouvir ou não. Algo precisava ser feito, e rápido. Voltei para o corredor dos fundos, o cheiro de gás cada vez mais forte e insuportável. Minhas mãos tremiam enquanto eu caminhava em direção à sala de manutenção. Nunca tinha estado em um lugar como aquele antes, mas a urgência no meu peito me guiava. Lá dentro,
Um painel cheio de botões e alavancas parecia controlar o sistema elétrico do prédio. Eu não sabia exatamente o que fazer, mas uma coisa era clara: precisava interromper qualquer faísca ou energia que pudesse causar uma explosão. Respirei fundo, tentando ignorar o medo que tomava conta de mim. Cada movimento parecia um salto no escuro. Encarei o painel por um momento antes de puxar a alavanca principal, desligando toda a energia do prédio. As luzes do salão piscaram e, em seguida, se apagaram completamente. O silêncio tomou conta do lugar por um instante, antes de ser substituído por gritos e murmúrios confusos dos convidados. O corredor agora estava ainda mais escuro, iluminado apenas por uma luz de emergência piscando ao fundo. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Lá fora, as vozes aumentavam, e eu sabia que, em questão de segundos, alguém viria me procurar. As consequências do que eu tinha acabado de fazer eram imprevisíveis, mas eu não me arrependia. Naquele momento, minha única preocupação era evitar uma tragédia. Não demorou muito para que passos apressados ecoassem no corredor. A porta se abriu com força, revelando Pedro e Sandra, a supervisora. "O que você fez, Isabela?" Sandra gritou, sua voz carregada de fúria. Pedro olhava para o painel com uma expressão de choque, tentando entender o que estava acontecendo. "Eu desliguei tudo", respondi, minha voz trêmula, mas firme. "Tem um vazamento de gás nos fundos. Precisávamos desligar a energia antes que algo pior acontecesse." Sandra parecia prestes a explodir, mas Pedro a interrompeu. "Eu senti o cheiro também", ele disse, olhando para ela com seriedade. "Acho que ela pode estar certa." Sua afirmação trouxe um momento de silêncio tenso, enquanto Sandra olhava para nós dois, claramente dividida entre sua raiva e o medo de que o que eu dizia fosse verdade. Foi então que o alarme de emergência começou a soar. Um som estridente preencheu o ar, indicando que algo realmente estava errado. Pedro e Sandra trocaram olhares alarmados antes de Sandra sair correndo para alertar o restante da equipe. Eu fiquei ali, encostada na parede, tentando recuperar o fôlego. Apesar do medo e da adrenalina que me consumiam, senti um pequeno alívio. Finalmente, alguém estava prestando atenção. Mas a sensação de alívio durou pouco. Lá fora, os gritos e passos apressados indicavam que o salão havia se transformado em um caos completo. Eu sabia que minha decisão de desligar a energia não seria vista com bons olhos por todos. No entanto, em meio ao tumulto, havia uma certeza em meu coração: eu fiz o que era certo, mesmo que ninguém entendesse isso no momento. Quando voltei ao salão principal, o caos já estava instalado. Convidados se aglomeravam perto das saídas, confusos e irritados com a escuridão repentina. As luzes de emergência iluminavam fracamente o ambiente, lançando sombras inquietantes nas paredes luxuosamente decoradas. No entanto, em meio à confusão, o som estridente do alarme era um lembrete claro de que algo muito sério estava acontecendo. Conforme eu me aproximava, vi Eduardo tentando acalmar os convidados, enquanto Marina parecia cada vez mais tensa, discutindo com um dos organizadores do evento. Foi então que percebi o Sr. Castelli vindo na minha direção, com passos rápidos e uma expressão de fúria que me fez encolher. Ele parou a poucos centímetros de mim, seu olhar queimando de raiva. "Foi você, não foi? Você desligou a energia e arruinou tudo." Tentei me manter firme, apesar de sentir minha garganta secar. "Sim, senhor. Eu desliguei porque havia um vazamento de gás. O alarme confirma isso." Minha voz era baixa, mas firme, mesmo sabendo que ele provavelmente não aceitaria minha explicação. "O que você sabe sobre segurança?" "Você é só uma garçonete", ele gritou, chamando ainda mais atenção. Eu podia sentir os olhares se voltando para nós, o peso do julgamento coletivo quase insuportável. Mas, antes que ele pudesse continuar, uma voz inesperada o interrompeu. "Ela está certa." Era Pedro, que apareceu ao meu lado com um olhar determinado. Eu também senti o cheiro. E agora, com o alarme tocando, fica claro que algo realmente estava errado. O Sr. Castelli parecia atordoado por um momento, mas logo virou sua raiva para Pedro.
Isso não muda o fato de que ela agiu por conta própria e causou esse caos, ele gritou, gesticulando em direção ao salão. Eu estava prestes a responder, mas Eduardo apareceu, colocando uma mão no ombro do pai. Pai, calma. Precisamos resolver isso de forma racional. Se houve mesmo um vazamento de gás, o que ela fez pode ter evitado uma tragédia. Sua voz era calma, mas firme, e pela primeira vez senti que alguém realmente estava me defendendo. Enquanto eles discutiam, vi uma equipe de segurança entrando no salão, seguidos por dois homens que pareciam ser engenheiros ou técnicos. Eles foram direto para a cozinha e, momentos depois, um dos técnicos voltou para o salão, sua expressão séria chamando a atenção de todos. Havia um vazamento de gás na área técnica, ele anunciou, sua voz ecoando no salão. E com o nível de concentração que encontramos, se a energia não tivesse sido desligada, um simples curto-circuito poderia ter causado uma explosão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Senti meu coração acelerar enquanto as palavras dele pairavam no ar. O Sr. Castelli olhou para mim, sua expressão mudando lentamente de raiva para algo mais próximo de surpresa. Eduardo, por outro lado, soltou um suspiro de alívio e olhou para mim com um pequeno sorriso, como se dissesse que eu estava certa o tempo todo. Mas nem todos pareciam tão convencidos. Alguns convidados ainda murmuravam entre si, claramente incomodados com a interrupção do evento. E Marina, ao fundo, continuava com os braços cruzados, seu rosto fechado como uma muralha. Eu deveria me sentir aliviada, mas não era exatamente assim. A verdade tinha vindo à tona, mas a sensação de estar no centro daquele turbilhão me deixava exausta. Mesmo assim, havia uma certeza que me confortava: eu tinha feito o que precisava ser feito, e isso tinha salvado vidas. O salão ainda estava tomado por uma mistura de murmúrios e olhares desconfiados. Alguns convidados se mostravam aliviados após a confirmação do perigo evitado, enquanto outros pareciam mais preocupados com o evento interrompido do que com o que poderia ter acontecido. Eu, por outro lado, estava estática, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. O Sr. Castelli foi o primeiro a romper o silêncio. Ele deu um passo à frente, ajustando o terno ainda molhado pelas bebidas que derrubei mais cedo, e apontou o dedo diretamente para mim. Isso não muda nada. Você colocou este evento em risco. Esse casamento é um desastre por sua causa. Sua voz ecoou no salão, e o calor subiu até meu rosto. Por mais que estivesse orgulhosa do que fiz, a humilhação pública ainda era um peso difícil de carregar. Antes que eu pudesse responder, Eduardo interveio novamente. Pai, chega. Ele levantou a voz pela primeira vez naquela noite, e a autoridade em seu tom fez com que o salão inteiro ficasse em silêncio. Você ouviu o que os técnicos disseram. Se ela não tivesse desligado a energia, estaríamos lidando com algo muito pior agora. Ela salvou nossas vidas, e você deveria estar agradecendo, não a culpando. O Sr. Castelli olhou para o filho, visivelmente surpreso com o tom. Mas antes que pudesse responder, Marina se aproximou, seus saltos ecoando pelo chão agora silencioso. Eduardo, você não pode estar falando sério, disse ela, sua voz gélida. Ela interrompeu nosso casamento. Todos esses convidados, essa noite, nada disso pode ser recuperado. Marina, você preferiria que tudo isso terminasse em uma explosão? Eduardo retrucou, encarando-a com firmeza. Às vezes, as coisas importantes não são as que podemos ver ou planejar. E essa noite nos mostrou isso. Pela primeira vez, parecia que ele estava se posicionando contra Marina, e eu podia sentir a tensão entre eles. A supervisora Sandra entrou na conversa, claramente incomodada com toda a confusão. Senhor Eduardo, Sr. Castelli, eu assumo total responsabilidade por qualquer erro que tenha ocorrido com minha equipe. E, se necessário, posso garantir que Isabela será dispensada imediatamente. Ela olhou para mim com aquele olhar afiado que sempre usava para controlar os funcionários. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Eduardo balançou a cabeça. Não. Ela não será dispensada. Ela fez o que era certo, mesmo quando ninguém a ouviu. E essa coragem merece ser reconhecida. O tom dele era definitivo,
por um momento, senti uma onda de alívio passar por mim. Mas o alívio foi rapidamente substituído por um desconforto crescente. Os olhares dos convidados, os murmúrios ainda presentes e Marina, que me lançava um olhar gélido, deixavam claro que, mesmo com Eduardo ao meu lado, as coisas estavam longe de estarem resolvidas. A equipe técnica começou a organizar a evacuação completa do prédio. O salão seria fechado para uma inspeção detalhada, e os convidados estavam sendo orientados a sair. Conforme eles se dirigiam às saídas, alguns lançavam olhares curiosos na minha direção, outros apenas ignoravam. Minha cabeça estava cheia de pensamentos conflitantes. Eu tinha feito a coisa certa, mas, ao mesmo tempo, sentia que tinha cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Quando todos começaram a sair, Eduardo me puxou de lado. Isabela, obrigado por ter agido. Eu sei que foi difícil, e sei que meu pai e Marina não estão lidando bem com isso agora, mas, acredite, você salvou vidas hoje. Suas palavras eram sinceras, mas o peso da noite ainda me fazia duvidar. Enquanto o salão ficava cada vez mais vazio, não pude evitar me perguntar se, mesmo fazendo certo, valia a pena suportar tudo aquilo. Com o salão quase vazio e os convidados já do lado de fora, o clima parecia mais pesado do que nunca. Eu fiquei no canto, tentando me manter invisível, enquanto a equipe técnica fazia uma última varredura no local. O som do alarme havia parado, mas a tensão no ar permanecia. Eduardo ainda conversava com Marina e o Sr. Castelli, e a maneira como gesticulavam deixava claro que estavam longe de concordar sobre o que tinha acontecido naquela noite. Eu não sabia ao certo o que fazer. Parte de mim queria simplesmente sair dali e esquecer aquela experiência humilhante, mas outra parte me dizia que ainda havia algo pendente. Apesar de tudo, eu não queria que aquela fosse a última impressão que deixaria. Foi então que Eduardo veio na minha direção, deixando Marina e o pai para trás. Seu rosto parecia cansado, mas havia algo de gentil em sua expressão. Isabela, ele começou, parando a poucos passos de mim. Eu quero pedir desculpas. Não só pelo que aconteceu hoje, mas pelo jeito como você foi tratada. Você não merecia isso. Fiquei surpresa com suas palavras, mas antes que pudesse responder, ele continuou. O que você fez foi algo que poucas pessoas teriam coragem de fazer. Mesmo com todos duvidando de você, você não hesitou. Isso salvou nossas vidas, e, por mais que nem todos consigam enxergar isso agora, eu enxergo. Engoli em seco, sentindo uma mistura de alívio e desconforto. Obrigada, Sr. Eduardo. Mas, para ser honesta, eu só fiz o que achei que precisava ser feito. Não queria que nada acontecesse com ninguém, mas eu também sabia que poderia dar errado. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. Mesmo assim, você fez o que era certo. E isso é mais do que muitos fariam. Quero que saiba que, apesar de tudo o que disseram e fizeram, você tem o meu respeito. Antes que eu pudesse responder, Marina se aproximou, cruzando os braços enquanto me olhava com aquele ar de superioridade que parecia ser natural para ela. Eduardo, você realmente vai continuar defendendo essa garota? Ela quase destruiu o nosso casamento. Sua voz era baixa, mas carregada de desprezo. Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Marina, já discutimos isso. Não foi ela quem causou o problema. Ela evitou que algo muito pior acontecesse. E, sinceramente, estou mais preocupado com o que poderia ter acontecido do que com a festa em si. Marina revirou os olhos e se afastou, claramente insatisfeita com a resposta dele. Eduardo olhou para mim novamente, seu olhar agora mais suave. Eu sei que isso não apaga o que você passou hoje, mas quero que saiba que eu estou do seu lado. Foi a primeira vez naquela noite que senti que alguém realmente me entendia. Apesar de tudo, aquelas palavras foram como um alívio. Eu ainda me sentia deslocada, mas pelo menos sabia que havia feito o que era certo. Enquanto a conversa terminava, a supervisora Sandra apareceu, me chamando para o lado. Seu tom era mais suave do que antes, mas ainda havia uma rigidez em sua postura. Isabela, precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje. Não aqui, mas amanhã no escritório.
E não se preocupe, ela acrescentou, talvez tentando me tranquilizar, não é para te demitir. Mas precisamos acertar algumas coisas. Assenti, sem saber ao certo como me sentir. Ainda havia tanto para processar, mas uma coisa era certa, aquela noite nunca seria esquecida. Na manhã seguinte, acordei com um peso nos ombros que parecia maior do que o habitual. A lembrança da noite anterior ainda estava fresca na minha mente, e, apesar de tudo ter terminado bem, eu não conseguia deixar de pensar em todos os olhares julgadores e nas palavras duras que recebi. Por um momento, me perguntei se teria sido melhor simplesmente não ter agido. Mas, no fundo, eu sabia que não tinha escolha. Se não tivesse feito algo, o desfecho poderia ter sido catastrófico. Quando cheguei ao escritório do salão de eventos para a reunião com Sandra, meu coração batia acelerado. Eu não fazia ideia do que esperar. Assim que entrei, ela estava lá, sentada atrás da mesa com uma expressão mais séria do que nunca. Mas, para minha surpresa, ao lado dela estavam Eduardo e, ainda mais inesperado, o Sr. Castelli. Isabela, sente-se, por favor, disse Sandra, indicando uma cadeira à frente da mesa. A sala parecia pequena demais para conter a tensão que havia entre nós. Sentei-me lentamente, tentando manter a calma, enquanto Eduardo me lançava um sorriso encorajador. O Sr. Castelli, por outro lado, mantinha seu olhar firme e inexpressivo, como se estivesse me analisando. Sandra foi a primeira a falar. Antes de mais nada, quero esclarecer que você não será demitida. Eduardo e o Sr. Castelli conversaram comigo esta manhã, e todos concordamos que sua ação foi crucial para evitar uma tragédia na noite passada. Mas precisamos alinhar algumas coisas. Sua voz era controlada, quase neutra, mas havia um tom de respeito que eu nunca tinha percebido antes. Olhei para Eduardo, que parecia estar esperando sua vez de falar. Isabela, ele começou, sua voz calma e confiante. O que você fez ontem mostrou não apenas coragem, mas um instinto natural para tomar decisões sob pressão. Por isso, quero te oferecer algo diferente. Franzi a testa, confusa, enquanto ele continuava. Minha família possui uma empresa de eventos, e estamos sempre em busca de pessoas que tenham a capacidade de pensar rápido e agir com responsabilidade. Depois de tudo o que aconteceu, acredito que você seria uma excelente adição à nossa equipe como coordenadora de eventos. Minha boca se abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. Uma coordenadora de eventos? Eu? Era difícil processar o que ele estava dizendo. Meu trabalho como garçonete sempre foi algo temporário, uma forma de sustentar minha família, mas nunca imaginei que pudesse ter uma oportunidade como essa. Claro, Eduardo prosseguiu, não espero que você tome essa decisão agora. Quero que pense sobre isso, mas acredito que você tem o potencial para crescer muito mais do que imagina. Enquanto ele falava, o Sr. Castelli, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente se pronunciou. Eu não concordei com isso de imediato, ele admitiu, sua voz grave e direta. Mas, depois de conversar com Eduardo e ouvir mais sobre sua atitude ontem, percebo que, apesar dos seus erros, você tem algo que falta a muitas pessoas: coragem. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. A mesma pessoa que havia me humilhado na frente de todos agora reconhecia minha coragem. Era quase surreal. Obrigada, respondi, finalmente encontrando minha voz. Eu não sei o que dizer. Só, obrigada pela confiança. Não precisa agradecer, disse Eduardo, sorrindo. Apenas pense nisso e me avise. Estamos prontos para te receber. Enquanto saía da reunião, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Ainda havia muitas coisas para considerar, mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que minha vida estava prestes a mudar de verdade. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A proposta de Eduardo não saía da minha cabeça. Por mais que a ideia de trabalhar como coordenadora de eventos parecesse tentadora, eu tinha medo. Medo de não estar à altura, medo de fracassar, medo de sair da minha zona de conforto. Minha vida inteira foi pautada por aceitar o que estava ao meu alcance, nunca por me arriscar. Mas, pela primeira vez, alguém tinha acreditado em mim,
e isso era algo difícil de ignorar. Naquela manhã, enquanto tomava café na mesa simples da minha cozinha, minha mãe me observava com um olhar atento de quem sabia que eu estava vivendo um dilema interno. Você não acha que está pensando demais, Isa? Ela perguntou, com um tom suave. Essa é uma oportunidade que você nunca imaginou ter. Por que não tentar? Suspirei, brincando com a colher na xícara. E se eu não der conta, mãe? E se eu falhar? Eles estão confiando em mim para algo tão grande, e eu nem sei por onde começar. Ela sorriu, colocando a mão sobre a minha. Filha, você enfrentou tantas coisas na vida. Sempre deu conta. O que aconteceu naquela noite mostrou que você tem coragem e instinto. Confie nisso. As palavras dela ficaram comigo o dia inteiro. Quando finalmente decidi ligar para Eduardo e aceitar a oferta, minha voz ainda tremia, mas sua reação foi tão entusiasmada que me senti imediatamente mais confiante. Ele me garantiu que haveria treinamento e que a equipe estaria lá para me apoiar. Você não está sozinha, Isabela, ele disse, e, pela primeira vez, eu realmente acreditei nisso. Na minha primeira semana como coordenadora de eventos, tudo parecia um sonho. Eu estava em um ambiente completamente novo, cercada de pessoas experientes e uma estrutura que eu nunca imaginaria trabalhar. Eduardo me apresentou à equipe, e, apesar de sentir que ainda precisava provar meu valor, fui recebida com respeito. Cada dia trazia um novo desafio, mas, com o tempo, comecei a me adaptar. Aos poucos, fui descobrindo que tinha um talento natural para organizar, planejar e lidar com situações inesperadas, afinal, eu já havia sobrevivido a uma das noites mais caóticas da minha vida. Eduardo continuava a ser uma presença encorajadora. Ele sempre fazia questão de verificar como eu estava e, em uma das conversas, me disse algo que ficou gravado em minha mente. Isabela, o que me impressionou naquela noite não foi apenas o que você fez, mas por que fez. Você se importou o suficiente para agir, mesmo quando ninguém mais queria ouvir. Isso é raro. No fim daquele mês, o evento que organizei com a equipe foi um sucesso. Quando vi o sorriso nos rostos dos clientes e ouvi os elogios, senti algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Finalmente, eu podia olhar para trás e ver que todos os desafios, as humilhações e os erros me trouxeram até ali. Minha vida havia mudado de forma que eu nunca poderia ter previsto. O que começou como uma noite de vergonha e dúvida acabou sendo o início de algo que eu nunca imaginei para mim mesma. Não era apenas um novo emprego, era um novo começo, uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, a coragem de agir pode mudar o curso de nossas vidas. Os desafios daquela noite me ensinaram que, muitas vezes, a coragem não é sobre não ter medo, mas sobre agir apesar dele. Minha decisão de não ignorar o que parecia ser um pequeno detalhe salvou vidas, mas também transformou a minha própria. Às vezes, as situações mais difíceis trazem lições inesperadas e nos mostram que até os erros podem nos levar a grandes recomeços. E você, no meu lugar, teria tido coragem de agir? Teria enfrentado olhares de reprovação para fazer o que era certo? Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e descobrir histórias que emocionam e fazem refletir. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma nova história que irá tocar seu coração e inspirar grandes lições. Até o próximo vídeo.